Olá, no vídeo de hoje a gente vai ver sobre padding e margin de um elemento e background também. E também fonts, tá? Como mudar a fonte do texto. Então vamos começar aqui criando o documento, tá? Eu criei uma pasta aqui com uma outra pasta, uma pasta para o vídeo 6, com uma outra pasta chamada CSS e um arquivo style CSS. Todos os arquivos estão vazios, tá? Dentro da pasta vídeo 006 eu criei um index.html que também está vazio ainda. Eu vou aqui criar o documento básico, né? E eu vou colocar aqui vídeo 6, o meu título, né? Bom, até aqui não tem nenhuma novidade, né? A gente vai entrar aqui no nosso browser, ele está vazio, né? Como tem que ser. E para a gente ver um pouco sobre o que é padding, o que é margin, eu vou colocar aqui uma div, tá? Nessa div eu vou colocar um texto aqui, ó. Até aqui também não tem nenhum segredo, tá? Bom, o estilo CSS já foi criado. Eu já criei um arquivo chamado style CSS, que é dentro da pasta CSS. Então, aqui no HTML a gente pode importar ele também. Então, vou importar aqui, ó. Link rel, style sheet, tudo que a gente já fez nos outros vídeos, né? href, css, style css. Até aqui também nenhum segredo. Bom, mas eu vou aqui falar só para mostrar o que significa. Depois eu vou até excluir esse código porque vamos fazer um código mais bonito. Eu vou falar que todas as divs, tá vendo essa div aqui, ó? Ele tem um border solid 4 pixels red, tá? Só para a gente ver aqui a nossa borda. Então, eu vou mostrar aqui, por exemplo, o que é um padding, tá? O padding, ele é um espaçamento interno do elemento. Então, eu vou falar que minha div tem, por exemplo, um padding de 50 pixels. Tá? Vamos ver o que acontece? Olha lá, ele criou esse espaçamento interno no elemento. Ele criou um espaçamento em cada uma das partes do elemento, tá? Eu também posso falar que ele tem um margin de 50 pixels. E o que o margin vai fazer? Ele coloca um espaçamento externo. Ele coloca um espaço por fora da div. Então a gente pode ver que a borda tá aqui, então ele criou um espaço antes da borda e depois da borda. O depois é o padding e o antes é o margin. Então agora eu vou até remover esse código aqui, não quero isso. E nós vamos começar a construir uma página mesmo, que aí a gente vai entrar num HTML CSS mais legal para se trabalhar, né? Esse primeiro bloco aqui, eu vou criar um header, um class name aqui, né? Uma class chamado header. Tá? E aqui esse lorem y que eu já criei aqui, eu vou colocar um p nela, tá? E aí eu vou falar que ele é um parágrafo. Por quê? Esse é o nosso cabeçalho, então eu preciso colocar um título para minha página, né? Vamos lá, vídeo 6, padding, margin, background e font. Ok? Pronto, esse é o meu cabeçalho, né? Meu título na minha página. Eu também vou criar um outro div aqui para informar o conteúdo da minha página. Então vou chamar de main, é o conteúdo principal da minha página. E aí eu vou criar dois p's aqui só para a gente ver o parágrafo funcionando aqui, tá? Pronto, então o que a gente tem aqui? Uma página com um div que é para o cabeçalho e um div que é para o main. Até aqui nada novo, mas agora a gente vai começar a trabalhar aqui com o padding e o margin. Então, como eu criei a class header, né? Então eu vou falar aqui, ponto header, vai ter um margin, o melhor seja padding, e aí eu vou te mostrar já por quê. Um padding de 50 pixels. Pronto, olha lá, o meu cabeçalho já ficou com um padding de 50 pixels.
ok? E eu vou colocar uma cor de fundo, a gente já vai então começar a ver também o que é o background, né? Um background, eu vou aqui, eu não tenho a cor de cabeça, então vamos aqui no Google chamar um color picker. Vamos pegar uma corzinha qualquer aqui. Olha lá, vamos pegar um roxinho. Pronto, esse roxo aqui. Esse aqui ficou bom. Pronto, então eu vou colocar aqui meu background. Voltar aqui para minha página, ele vai ser dessa cor. Olha lá, ficou aqui. Mas repara que a gente tem um espaço padrão aqui que é colocado do próprio browser, tá? E eu quero remover esse espaço, porque eu vou querer preencher meu cabeçalho até os cantos da página. E a gente faz isso em CSS, removendo os espaços de todos os elementos. Então eu vou colocar aqui que todos os elementos dele, por padrão, a margem vai ser 0 e o padding vai ser 0, né? E aqui eu já removi o espaço do HTML, ok? Então não tenho mais espaço. Bom, aqui, então já começamos a ver margem e padding. Não tem muito segredo quando a gente quer a mesma margem e o mesmo padding para todos os cantos, né? É só colocar aqui, por exemplo, 50 pixels, ele aplicou 50 pixels em todos os cantos. Se eu quiser aplicar um pixel diferente aqui para o topo, por exemplo, eu quero mais espaço no topo, eu posso usar o padding top de 100 pixels, por exemplo. E aí só o topo ficou 100, os cantos ainda ficou 50. A mesma coisa, se eu quiser que a parte de baixo fica com 100 pixels, eu coloco 100 embaixo e aí fica padding bottom de 100. Só que tem uma forma mais reduzida de fazer esse mesmo código. E ela é aqui na padding mesmo, né? Eu posso informar de 1 a 4 valores aqui. Então, por que 1 a 4? Se eu informar um valor, ele aplica em todos os cantos. Tá? Se eu informar 4 valores, vamos supor, eu coloquei aqui, eu vou colocar 100, 50, 100 e 50. Então eu informei 4 valores. O que ele vai fazer aqui? Eu vou até remover esses dois aqui. Ele vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente tinha. Porque quando eu informo 4 valores, ele vem aqui falar que o topo é 100, sempre no sentido horário, né? Então o topo é 100, a direita é 50, baixo é 100 e a esquerda é 50. Então ele vai aplicar nessa ordem. Por exemplo, se eu reduzir aqui para 10, então topo é 10, direita 50, baixo 100, esquerda 50. Nesse formato, eu tenho uma forma reduzida de fazer a mesma coisa que a gente tinha antes com 3 linhas, né? Só que eu posso reduzir ainda mais. Como o topo e o baixo eles são iguais, eu não preciso informar o topo e o baixo, né? E a mesma coisa a esquerda e a direita. Quando eu tenho as laterais iguais e a parte de cima igual, eu não preciso informar os 4 valores, só informo 2 valores porque ele repete para os outros cantos, tá? Então ele vai fazer aqui 100, 50, 100 em cima e embaixo, 50 esquerda e direita. Então aqui a gente já tem uma margem mais bem aplicada, né? Voltando aqui no nosso HTML, o título ia ficar melhor se fosse uma cor branca, né? Então, vamos botar aqui, header. O H1 dentro do header, eu quero que tenha a cor branca, tá? Então eu vou falar aqui que o header H1, color, eu posso usar o white, né? Ou eu posso usar a cor decimal. Só que eu não gosto de usar o branco, brancão assim, né? Eu prefiro usar um pouquinho mais puxado para um cinza, até para ele ficar mais legal. Não fica muito forte o brancão, né? Vamos ver aqui se eu consigo uma cor legal. Bom, vamos ver se essa aqui fica boa. Então, eu vou colar aqui a cor. Vamos ver como é que fica no título. Olha lá. Ele não ficou brancão porque eu quis essa cor um pouquinho mais puxado para a cor mesmo do fundo, né? Então, bom, e o P, a gente tem aqui o H1 com estilo. O P também é a mesma coisa, né? Então a gente tem um P dentro do header.
E eu vou mudar a cor também do P dentro do header, tá? Bom, eu vou mostrar aqui também uma curiosidade, tá? Todos os elementos filho herdam as informações do elemento pai, ou seja, se eu definir uma cor no header, tanto o H1 quanto o P vai receber a mesma cor. Quer ver? Eu vou mudar essa cor aqui, ó. Eu vou tirar do color aqui do H1 e vou passar para o pai. Quando eu salvar aqui, ambos pegaram a cor. E às vezes é isso que a gente quer, né? Às vezes é essa instrução que a gente quer que os elementos tenham. Então todos os textos dentro do header vai ter essa cor. Mas o P, por exemplo, eu vou querer um P um pouquinho mais escuro aqui, vamos ver. Então o P, eu vou dar o color nele, desci o novo color aqui, vamos ver. Pronto, então eu deixei o P um pouquinho mais escuro para não ficar brigando com o visual aqui do título, né? Bom, então não preciso mais definir a cor para o H1, ok? Essa é uma forma de fazer. Então, eu posso definir a cor no pai e a gente sabe que ela vai ser replicada para todos os filhos. Mas e por que esse P não aplicou nesses P's aqui? Porque esses P's de baixo, eles estão embaixo do main. E eu só mandei aplicar o estilo para o P embaixo do header, né? Isso é como o CSS trabalha com a hierarquia aqui das informações. Então, para o P do main, a gente também pode definir estilo. Então, eu vou primeiro definir o estilo do main, o padding dele, né? O padding vamos colocar aqui 50 pixels, ok? Olha lá. Todo main vai ter uns 50 pixels de padding. Então, se eu esticar o browser, ele sempre vai manter 50 nos cantos e, nesse caso, 50 em cima também, tá? Olha lá. Aqui a gente tem o elemento aqui. E no main ainda, aliás, no P do main, né? No P que está embaixo do main, eu quero que ele tenha uma margem bottom de 20 pixels, né? Olha só, ele criou um espaçamento entre os dois parágrafos, né? E aí a gente já tem um estilo melhorzinho aqui para nossa página, né? Eu vou diminuir um pouco aqui o topo porque eu achei que ficou muito grande. Vou colocar aqui isso, 80 e 50, ficou legal. Aqui ainda, agora a gente já tem aqui um background. Eu também posso colocar no background só para cobrir esse tópico, né? Eu posso colocar uma imagem. Então, eu vou buscar aqui uma imagem de céu, por exemplo. Vou digitar aqui e vou pegar essa imagem aqui, ó. Copy Image Address. Não preciso mais nada além disso. Então, eu vou colocar aqui background e vou falar que é o URL do meu background. Coloco as pinhas aqui e colo o endereço aqui no meio. Tá? Olha lá. Eu fiquei com o background de nuvem, porque foi a nuvem que eu baixei. Só que ele ficou meio esquisito, né? Então o que eu posso fazer? Eu tenho uns modificadores aqui de background, que é por exemplo, background size. E eu posso falar que ele é cover. Olha lá, ele cobre toda a área. Deixa eu pegar uma imagem com a resolução melhor, porque essa está muito baixa. Copy Image Address, e aí sim a resolução vai estar melhor nesse momento. Ok, colou aqui, pronto. Então agora ela vai ficar melhor. Vamos lá ver. Bem melhor. Então, vou tirar o cover aqui para a gente ver. Como a imagem agora é grande, olha lá como ela fica. Eu não consigo ver ela inteira, porque ela está sumindo aqui na minha área do background, né? Então, eu posso colocar que ela é cover. O que ela vai fazer? Ela vai ajustar o tamanho. No caso aqui, ela ajustou o tamanho da altura, da largura, tanto faz, né? E ela usa toda a área que ela pode aqui, ó. Tanto é que quando eu aumento e diminuo, a gente vê ela se ajustando no layout, né? Então, vou colocar aqui, pronto. E a gente também tem, eu vou tirar agora aqui,
a gente também tem como usar um degradê, né? Uma cor gradiente, né? É uma função aqui no JavaScript, no CSS, que chama linear gradiente, que eu posso colocar duas cores. Eu vou colocar aqui para o preto, tá? Olha lá o que ela vai fazer. Vai fazer do roxo ao preto, ela vai criar um degradê na cor, né? Então, normalmente a gente pega uma cor meio parecida aqui, só para dar um efeito de degradê, tá? Olha lá, vamos voltar aqui quando eu salvar. Pronto. Ele ficou um degradêzinho. Então a gente percebe que dá para fazer muitas coisas com o background. O problema é que não tenho como explicar todas as funcionalidades aqui de um background ou do CSS que seja em um vídeo, até porque ia ficar muito longo e chato. Tudo que você precisar fazer ou coisas que você já viu na internet provavelmente já existe. E uma coisa que eu sempre faço é ir no W3 Schools e digito aqui, por exemplo, Background Image CSS. E aí, no W3 Schools, eles têm exemplos, né, que a gente pode usar, né? Então, a gente clica aqui no exemplo, o que vai acontecer? Ele redireciona para uma página e aqui tem um exemplo, é o URL Paper, tá aqui, ó, tá? Então, eu posso ver tanto os exemplos que ele provê aqui, mais exemplos, nesse caso, ó, 2 imagens, né? Então tem um background e tem a outra imagem por cima, também é possível usar 2 imagens de background, e assim vai. Para saber as referências eu uso esse site, então, porque é praticamente impossível decorar tudo, né? E aqui ele tem aqui todas as propriedades, né, dentro do site, como você usa, né? Background image, esse é só para o image. Então a gente pode usar o URL, a gente pode usar o linear gradient, o radial gradient, e assim vai. Então, vale a pena consultar aqui, caso você queira descobrir como é que funciona alguma coisa. Tem para todas as propriedades. É que eu fui só no background image, por enquanto. Mas a gente pode, por exemplo, usar o background color. E aí, o background color vai dar para você também todas as propriedades e alguns exemplos. Você pode usar transparente, pode usar initial, inherit, e assim vai. E também definir a cor e tal. Então, para qualquer elemento, você pode vir aqui e consultar a referência. Bom, voltando aqui, por exemplo, a única coisa que falta agora para deixar a minha tela bonita é a fonte, né? Então, para usar fonte, eu normalmente vou no Google também. Eu vou no fontes.google, fontes.google.com, e baixo a fonte daqui, tá? Eu vou mostrar como é que eu escolho as fontes e aí você vai ver que é muito simples de usar elas. Por exemplo, o meu texto principal, eu vou usar essa Roboto, e eu vou pegar aqui quais as fontes que eu quero, né? Por exemplo, ele funciona igual um carrinho de compras, né, da Amazon, por exemplo. Você vai colocando no carrinho e depois você pega todas as fontes. Então, eu vou falar aqui que eu quero essa aqui, ó, a Light. Ah, não, a regular, né? Vou falar aqui, ó. Eu vou criar a regular, que vai ser o meu texto principal. Eu vou colocar um negrito também, que é essa bold aqui, que vai ser um negrito dentro do texto. Tá? Eu vou voltar aqui e vou escolher uma outra para o nosso título. Vamos ver o que a gente pode pegar aqui para o título. Tem uns filtros aqui, né? Por exemplo, categorias, tá? Pode ser font properties, e aí pelo thickness aqui a gente pega as mais grossas e as mais fininhas, né? Aqui, ó. Então eu vou pegar uma bem grossa para usar de título, pode ser essa daqui, e eu vou pegar a extra bold aqui, ó, 800 essa. Então vou selecionar aqui. O 800 que eu falei é esse número aqui. Então, conforme ela é mais fininha, ela é 100, aí vai aumentando, 200, 300, 400, 500, e aí ela vai ficando mais grossa até o 900, que é o máximo aqui. Eu vou pegar uma fonte para o subtítulo, tá? Só mais essa aqui para a gente ver. Então, eu vou tirar o thickness aqui, vou colocar o handwriting, por exemplo. Vamos ver o que a gente pega de fonte handwriting para o subtítulo.
Essa aqui tá boa. Pronto, então eu vou pegar essa fonte aqui também, ela é Regular 400. Pronto, eu tenho as 3 fontes aqui com os estilos que eu selecionei. Como que eu faço para usar essas fontes? Eu venho aqui no Embed e no Import. A gente tem como fazer pelo link, e aí o link é copiar aqui e colar no HTML. Ou fazer pelo CSS, que é com o Import. Tanto faz o que escolhe, né? Eu prefiro usar o Import, porque já fica tudo no CSS. Tá? Então eu venho aqui no meu arquivo CSS, na primeira linha eu colo o que eu copiei aqui do Google, do @import. Então, não preciso fazer mais nada aqui para o meu CSS já importar essa fonte. Então ele importou, mas eu ainda não estou usando ela, né? Eu vou voltar aqui no Google, ele me dá aqui já como usar a fonte, né? Então isso é muito fácil. Por exemplo, para o meu texto, eu vou usar o Roboto, né? Que eu coloquei. Então, eu sei disso porque foi as que eu selecionei. Para o Roboto vai ser o meu texto. Então eu vou colocar, por exemplo, dentro da minha main, eu vou colocar isso daqui. A gente vai ver, ó. Quando eu salvar, a fonte aqui tem que mudar, né? Olha lá, salvei, mudou. Essa aqui ficou a Roboto. E essas daqui ainda continuam a fonte padrão do meu browser, né? Então, eu posso até aumentar o zoom, a gente vai ver mais fácil, ó. Lorem Ipsum em Roboto, e essa aqui, ó, a gente percebe pelo L, né? Vou deixar o zoom padrão agora. Então, eu já falei que o meu main vai ter essa cor. E a mesma coisa eu preciso então fazer para o header, né? E para o parágrafo do header. Então, eu volto aqui no meu código. Qual que foi aqui? O Montserrat é o meu título H1, tá? Então, eu vou aqui no Embed, copio aqui, ó, Montserrat. Vai ser o meu header, a fonte do meu header. Ok? Vamos ver aqui, ó, eu vou salvar. Bom, só que ali, como eu falei, o filho, né, o P, herda a fonte que está definida no header. Eu posso, então, falar que só o H1 do meu header vai receber essa informação da fonte, né? E aí o meu P continua na fonte padrão do browser. Até aqui tá legal, né? E aí agora só falta eu falar que o meu P do header vai ter a fonte Satisfy. Ok, então vamos aqui. Satisfy, olha lá, ficou aqui. Essa Satisfy ficou bem pequenininha, né? Não ficou muito satisfatória, mas eu posso mexer na fonte, né? No tamanho das fontes. Então, para mexer no tamanho da fonte, eu uso o font size, e aí eu aumento o tamanho da fonte. E para aumentar o tamanho da fonte, existem várias medidas, né? A gente vai ter um vídeo só de medidas de JavaScript para entender de CSS, para entender como é que funciona. Mas agora a gente vai usar a medida EM. O que é a medida EM ou REM, né? É uma medida que é baseada na fonte padrão do browser. Então vamos lá. A fonte padrão do browser, ela é 16 pixels. Normalmente é 16 pixels. A não ser que tenha algum outro browser que implementa de outra forma, que eu não conheço, mas normalmente os browsers mais comuns é 16 pixels. E um EM, então, é 16 pixels. Nada acontece na minha fonte se eu colocar esse formato. Porém, se eu colocar aqui, eu quero dar uma aumentada nela. Então eu vou colocar 1.1 EM. Eu estou aumentando o tamanho da fonte, né? Então, olha lá. 1.3, 1.4, e assim eu consigo ir aumentando o tamanho da minha fonte. Eu vou deixar essa fonte aqui, não foi a melhor fonte, eu deveria ter escolhido uma outra. Eu vou aumentar, eu vou deixar esse tamanho, mas dessa forma a gente entende que eu posso aumentar, claro, do mesmo jeito que eu posso aumentar, eu posso diminuir, tá? 0.9, por exemplo, eu vou diminuir ela. Então, 1.4, tá? É o tamanho que eu vou deixar aqui. E é assim que a gente precisava fazer aqui para o vídeo de hoje, tá? Eu vou colocar aqui 1.2, tá bom. E esse foi o texto. Esqueci só de uma coisa. Faltou eu mostrar como a gente vai usar aquela cor com bold, né? O Roboto de 700. O Roboto está implementado aqui no meu main, tá? Só que
como que eu faço para usar, né, aquela fonte 700? Eu preciso definir o font weight, né? Então eu vou, para falar qual parte do texto eu vou definir o font weight, vamos supor que eu vou chamar um span aqui, ó, né? E eu vou colocar todo esse texto aqui, não sei quanto de texto, mas todo esse texto aqui vai ser um span, que eu vou dar um nome de uma classe chamada de negrito, por exemplo. Eu poderia botar na fonte main, por exemplo, aqui, tá? Ou dentro do P. Só que se eu fizer isso, ele vai botar no texto inteiro. Vamos supor que o que eu estou fazendo aqui, e o que eu quero é só uma parte do texto ficar em negrito, não o texto todo, né? Então eu coloquei o span em volta desse texto e eu criei uma classe chamada negrito. Por enquanto não aconteceu nada porque não existe essa classe negrito. Então eu vou criar essa classe negrito e eu vou colocar aqui o font weight 700, que foi o weight que eu baixei a mais aqui, né? O 400 é o padrão e o 700 é o a mais. Ah, mas por que você não precisou setar aqui para o extra bold, né? Para o Montserrat? Porque o Montserrat ele já é nessa fonte, né? Então, quando a gente importa os arquivos, ele fala, ó, Montserrat importa no 800. Roboto importa o 400 e o 700. Então, o 400 é o padrão e o 700 a gente precisa falar, agora eu quero usar 700. Então, por isso que eu tenho que vir aqui no negrito e falar font weight 700. Olha lá, salvei o arquivo e ele aparece todo esse texto aqui em negrito, porque eu mandei fazer isso no span que tiver em negrito. E eu posso usar, como eu coloquei esse span aqui, na verdade é uma classe, eu posso usar ele em qualquer lugar do texto. Se eu quiser fazer isso aqui, em alguma parte daqui eu consigo, se a fonte aceitar o weight de 700, né? As fontes que eu baixei não aceitam outro weight, então não vai adiantar nada eu setar isso nas outras fontes. Mas no caso do Roboto eu baixei ela em 400 e baixei em 700. Então ela tem os dois estilos. Então é isso, o conteúdo é até um pouco extenso para um vídeo só, e parece meio corrido, mas se você fizer esse exercício, mudando as cores, mudando o padding, a margem, mudando as fontes, você vai ficar mais confortável com esse desenvolvimento e aí vai dar um pouco mais de confiança para seguir para os próximos vídeos que a gente vai criar, né? A gente começou vendo só um elemento, só um CSS de uma forma bem devagar, mas agora dá para a gente já acelerar um pouco mais e botar realmente mais conteúdo nas páginas. Então, obrigado por ter assistido, isso para o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.